Vamos abrir as nossas Bíblias, Provérbios 4, vamos ler do 20 ao 24. Provérbios 4, 20 e 24, e hoje finalizamos a nossa série Viva Saudável. E o tema de hoje é A Sua Saúde Importa, amém? Hoje finalizamos essa série composta de 7 pregações, 7 ministrações, 7 domingos falando a respeito da nossa saúde, falando a respeito de como vivermos de uma forma mais saudável. E hoje finalizaremos com esse tema, A Sua Saúde Importa. Vamos ler então Provérbios 4, 20 e 24. A Bíblia diz assim: Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Amém? Eu quero ler de novo. Por favor, coloque aí. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Feche seus olhos mais uma vez. Paizinho, nós dependemos do Senhor. Ajuda-nos através do Teu Espírito Santo, abre a nossa mente e o nosso coração, e que nós venhamos a compreender a Tua Palavra. Precisamos da revelação da Tua Palavra, para aí sim podermos agradar o Senhor e vivermos de uma forma saudável, de uma forma realmente que venha trazer um sorriso nos teus lábios e possa ser benéfico para todos nós. Nós precisamos do teu Espírito Santo nessa hora. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Preste atenção nessa frase do Mark Twain, que é um escritor norte-americano. A única maneira de manter a saúde é comer o que não se quer, beber o que não se gosta e fazer aquilo que se preferia não fazer. É interessante essa frase, não é? Porque a gente tem os exemplos aí dos nossos filhos, aqueles que são pais, quando nós colocamos algo na mesa e eles não gostam, eles não chegam nem perto daquilo, não é? E nós temos os exemplos das crianças, mas também dos adolescentes, os nossos filhos aí que já estão nessa idade que é um bocado aí, não é? Complicada, desafiadora. E a gente pede para eles fazerem certas coisas e eles não querem fazer, eles se recusam. E a gente olha para a nossa própria vida e a gente lembra dos momentos em que nós fomos teimosos, não é mesmo? Nós até fizemos aquela cara de nojo quando experimentamos alguma coisa que nós não gostamos muito. E eu vejo essa frase e eu encontro nela realmente verdade. Se eu não comer aquilo que eu gosto, certamente eu vou ser mais saudável. Por quê? Porque eu gosto de doce, doce vai me fazer engordar. Não é? Eu gosto de McDonald's, o McDonald's não vai fazer bem para a minha saúde. Não é? Se eu gosto de beber Coca-Cola e eu não beber Coca-Cola, certamente eu serei mais saudável. Vocês viram o que o Cristiano Ronaldo fez aí durante o Europeu, numa entrevista coletiva, que ele tira as Coca-Colas que são, não é, colocadas em cima da mesa, que a Coca-Cola era o patrocinador do campeonato europeu, e ele tira da frente da visão da câmera, e ele pega numa garrafa d'água, e ele fala assim, água, como quem diz, vocês precisam beber água. E eu acho a internet um mundo fascinante, tem muita coisa ruim lá, mas também tem coisa boa e engraçada. E aí, os portugueses mudaram aquilo tudo. Vocês viram o vídeo em que aparece ele, em vez de ter uma garrafa de água na mão, com um garrafão de vinho, tirando as Coca-Colas da frente, e aí aparece um garrafão de vinho, em vez de ele falar água, ele fala vinho. Só os portugueses para fazer isso, né? Se fosse no Brasil, seria outra bebida, com certeza, não seria vinho. Mas se a gente não beber aquilo que a gente não gosta de beber, e beber talvez o que a gente não gosta, não vamos ter tanta vontade de beber aquilo e viveremos de uma forma mais saudável. Se a gente não comer o que gosta, aquelas coisinhas que nos fazem engordar e perder a nossa saúde, ficar aí hipertensos, diabéticos,
não é mesmo, com colesterol alto, e comer aquilo que a gente não gosta. Cebola, por exemplo. Quem gosta de cebola, levanta a mão. Então para vocês não serve esse exemplo aí. Eu também gosto de cebola, quando ela está mesmo bem misturadinha ali, que você quase não sente o gosto dela. Agora, cebola na salada, não conta comigo não. Fora o bafo depois, né, gente? Vamos concordar, né? Dia dos Namorados não pode comer cebola de jeito nenhum. Não é? E se a gente não fizer aquilo que a gente gosta de fazer, e fazer talvez o que a gente não quer tanto fazer, talvez fôssemos mais saudáveis também, porque não é mais fácil a gente ficar parados, conversando, não é? Aproveitando o tempo, vendo TV, vendo um filme, assistindo alguma coisa, não é assim, na Netflix, do que a gente levantar e ir para o ginásio, levantar e dar uma corridinha, levantar e dar uma caminhada, levantar e fazer lá umas flexões, ou levantar alguns pesos, dar uma pedalada com a bicicleta. O que é mais fácil de fazer? Ficar sedentário, não é? Então, se a gente fizer aquilo que a gente gosta, talvez não sejamos tão saudáveis. Ficar parado, juntamente com os amigos, com os irmãos, jogando conversa fora. Dá menos trabalho do que a gente se mexer, né, para ficar em forma, é ou não é? Então, essa frase aí, ela é interessante. Ela vai numa contramão, mas ela nos faz pensar e nos ajuda a entender que para viver uma vida saudável, nós temos que fazer escolhas que muitas vezes elas não vão, não é, muito de acordo com aquilo que a gente quer e aquilo que a gente gosta. E essa parte de você escolher aquilo que você não quer fazer, não te apetece comer, não te apetece beber, não é fácil, é difícil e requer esforço. Por isso que nós temos que entender se aquilo que importa realmente, não é, tem que ser seguido, a gente tem que colaborar com a obra do Senhor e se esforçar para conseguir colocar em prática. Porque, como eu falei, o que é mais fácil de fazermos? É não fazermos nada. E não fazermos nada vai nos trazer o quê? Nenhum tipo também de benefício. É ou não é? Porque a gente vai passando por essa vida e o tempo ele vai nos consumindo. A verdade é essa. Você e eu somos mais velhos do que éramos ontem. Mais velhos do que éramos um ano atrás, mais velhos do que quando começou a pandemia, e ano que vem nós seremos mais velhos do que hoje, essa é a verdade, mas a gente pode ajudar aí nesse processo de retardar o tempo, nos exercitando, comendo melhor, bebendo melhor, não é? Fazendo com que o nosso cérebro seja mais ativo, lendo a Bíblia, tendo também outros livros, para que a gente possa ter esse desafio diário, de nos renovarmos, como a Bíblia diz, no homem interior, mesmo que esse homem exterior, o nosso corpo, vá se deteriorando a partir aí do passar dos anos. Eu queria compartilhar alguns pontos com os irmãos, e o primeiro deles é: cuide da sua mente e também do seu espírito. Olha o que o texto vai nos dizer ali de Provérbios, o 4, o 20 e o 21 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e os meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para o seu corpo. Então a gente precisa entender que se a gente cuida da nossa mente e do nosso corpo, nós teremos vida, não é? Fazendo aquilo que a palavra nos diz para fazer, não só para a nossa mente, mas para o nosso corpo será benéfico. Como eu disse, o corpo ele vai de alguma forma se deteriorando, mas se a gente prestar atenção nos princípios da palavra, a gente consegue de alguma forma retardar isso e permanecermos por muito mais tempo aqui nessa terra fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo falou: eu não sei o que é melhor, ficar ou ir embora. Se eu ficar é benéfico para os irmãos, mas se eu for embora eu estou com o Senhor. É muito melhor estar com o Senhor, mas eu também entendo que é bom estar com os irmãos. E nós precisamos pensar da mesma forma. Nós somos úteis na obra de Deus, então quanto mais tempo nós durarmos aqui nessa terra, melhor. Não é? Porque nós temos a certeza, se nós partirmos hoje, estaremos com o Senhor, mas se partirmos daqui 30 anos, também estaremos com o Senhor. E para estarmos com o Senhor, nós precisamos viver de uma forma que o agrade. E precisamos prestar atenção. O que é bom para o meu corpo? O que é bom para a minha mente? O que é bom para o meu espírito? 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai dizer o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos?
Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Como que a gente glorifica a Deus? Através do nosso corpo. E a nossa mente está no nosso corpo, mas o nosso espírito também pertence ao nosso corpo. Você tem um espírito que se conecta com o Espírito de Deus, eu tenho um espírito que se conecta com o Espírito de Deus. Nós temos o nosso corpo carnal, que um dia vai desaparecer, temos a nossa alma, que são as nossas emoções, o centro das nossas vontades. E isso é do Senhor, foi Ele que fez, e é dele também a partir do momento que a gente rejeita o pecado e se volta para Ele através do sacrifício da cruz. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E como que a gente cuida da mente e cuida do Espírito? Através de algumas coisas bastante práticas. Primeira delas, guardando a fé. Como que você cuida da sua mente e como que você cuida do seu espírito? Guardando a fé. Romanos 10, 17, vai dizer o seguinte. Coloca aí, por favor, Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que a gente encontra aí no texto de Provérbios que a gente leu? Atenta para as minhas palavras, filho meu, e para os meus mandamentos inclina os teus ouvidos. Então, Deus está falando para nós, olha, você precisa atentar para as minhas palavras e para os meus mandamentos inclinar os seus ouvidos. E aí nós temos esse texto aí de Romanos 10, nos dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir. O ouvir a palavra do Senhor, ouvir a pregação da palavra do Senhor, ler a Bíblia, conhecer as Escrituras. Então, se eu conheço as Escrituras, seja através da minha leitura, seja através de uma pregação, seja através de uma ministração, eu terei fé, porque a fé vem através disso. E se eu exercitar essa fé, eu estarei inclinando meus ouvidos para os mandamentos dele, e eu estarei atentando também para as palavras dele. Hebreus 11, 6 vai nos ensinar também o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você quer agradar a Deus? Você precisa ter fé, porque sem fé você não vai agradá-lo. E quando você se aproxima dEle, você precisa ter essa percepção que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Por que isso é tão importante? Porque tem gente que na hora do aperto atira para todo lado. A verdade é essa. Parece uma metralhadora descontrolada. Para todo lado, ora, reza, paga promessa, faz o que for para conseguir a bênção ou o milagre. Mas a gente que conhece a palavra e conhece esse único Deus, a gente se achega a Ele sabendo que Ele existe e, além disso, que Ele é o único que realmente é verdadeiro e que tem poder para nos ajudar. Por isso que a gente precisa atentar para as palavras dele e inclinar os nossos ouvidos para os seus mandamentos. Isso é cuidar da mente, isso é cuidar do nosso espírito, é saber em quem nós colocamos a nossa fé, em quem nós depositamos a nossa fé, no único e verdadeiro Deus. E apesar das dificuldades, eu não saio daí batendo em todo tipo de porta. Sabe por que muita gente troca tanto de igreja, ou muita gente entra... Vamos lá colocar isso de uma forma diferente. Como muita gente troca de religião com muita frequência, não de igreja, de religião com muita frequência, porque eles não entenderam que existe um Deus e que os outros são falsos, que existe um só que vai resolver os seus problemas e os outros não, que existe só um que realmente fez um sacrifício lá na cruz e conquistou para nós o direito da eternidade e o perdão dos pecados. As pessoas não entendem isso, então elas colocam tudo num balaio de gato e acham que é tudo a mesma coisa. E elas só mudam de porta. Elas estão em um tipo de religião, não estão conseguindo aquilo que elas querem. O que elas fazem? Elas entram na porta que está ao lado, que às vezes não é a mesma religião, mas tanto faz. Vai que dá certo. Vai que dá certo. E permanecem lá por algum tempo, não conseguem aquilo que procuram. O que elas fazem? Mudam-se para a porta ao lado. Vai que dá certo. Por isso que inclinar os ouvidos aos mandamentos do Senhor e atentar para a sua palavra é importante, porque isso vai gerar fé em nós, e essa fé vai fazer com que a gente agrade a Deus, e vai nos levar também a compreender que a gente se achega a Ele, porque a gente sabe que Ele existe realmente
Não é por tentativa e erro. A gente não precisa bater de porta em porta. A gente não precisa entrar em cada porta que se abre para nós, para encontrar alguém que pode nos ajudar. A gente sabe. Eu conheço a Deus, eu confio em Deus, eu sei que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que vão buscá-lo. Eu não preciso andar enganado mais, eu ando na verdade. Amém? Por isso, guarde a fé. Guardando a sua fé, você vai estar cuidando da sua mente e do seu espírito, e você vai estar vivendo uma vida realmente saudável, porque isso é que importa. 2 Timóteo 4:7, 2 Timóteo 4:7 vai nos ensinar o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo falou isso no fim da sua vida. Olha, eu entendo que eu fui salvo por Jesus, e a partir do momento que eu fui salvo, Ele me alistou no seu exército. Eu sou um soldado de Cristo. Então, o soldado vai para a guerra e ele precisa combater. Soldado que vai para a guerra e fica tirando selfie, fica se escondendo, não presta para nada, não é? Hoje em dia, talvez, né, os soldados sejam assim, alguns deles. Na época aí do Instagram e do Facebook, mais foto do que luta. E tem muito cristão que, infelizmente, é assim, mais pose do que realmente postura e seriedade e responsabilidade e compromisso com o Senhor. Ele combateu o bom combate porque ele estava alistado em uma guerra, e nós vivemos em um mundo que está em guerra. Existe essa guerra espiritual a todo momento. A gente pode não ver, mas existe, e a gente tem que estar prontos para o combate. Ele acabou a carreira, acabou a corrida, a maratona dele chegou ao fim. Ele estava cruzando a linha de chegada, quase morrendo, terminando a sua passagem aqui nessa terra, para ir estar com o Senhor por toda a eternidade. E o que ele afirma para nós aqui? Eu guardei a fé. Eu não me desviei, eu não andei em pecado, eu continuei firme, perseverante, crendo. E eu estou tranquilo, porque eu vou chegar lá. Então, guarde a sua fé. E aí, a sua mente e o seu espírito estarão realmente num lugar bom, e eles estarão sendo cuidados, não só por Deus, mas também por você, porque você é responsável. A responsabilidade do homem nunca pode ser anulada por causa da soberania e pela graça de Deus. Nós temos sempre uma palavra a dizer. A Bíblia, ela está cheia de passagens falando sobre isso. Como que a gente pode também cuidar da nossa mente e do nosso espírito? Guardando o nosso coração. Olha o que o texto diz. O texto ali de Provérbios 4, que nós lemos no 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você já viu aquela chargezinha, aquele desenho que é uma conversa entre o cérebro e o coração, e quando o coração começa a se sobressair, o cérebro ele perde todo o seu poder, não tem diálogo mais, o coração parece que toma conta da situação e é ele que decide. E muitas vezes o coração ele decide sempre errado. Quando a gente tira a razão da equação e a gente age por emoções, a gente bota tudo a perder, trocamos os pés pelas mãos. Então, se existe uma coisa que nós precisamos guardar, é realmente o nosso coração. Mas ele não pode estar desligado da nossa razão, porque a palavra diz que a gente tem que usar o capacete, não é? Também que o Espírito nos providencia para proteger os nossos pensamentos. Por quê? Porque o que está na nossa mente, se nós alimentarmos, vai descer para o nosso coração e vai nos contaminar, e vai virar atitude, e vai virar ação, e vai virar palavra. Se nós não conseguimos entender que uma coisa está conectada à outra e fazem parte do nosso lado, tanto racional quanto emocional, nós estaremos pisando num terreno bastante perigoso. Então guarde o seu coração, proteja as suas emoções, nunca desconecte ele da sua razão, pese as coisas, julgue as coisas, ore sobre as coisas, não se deixe levar por primeiras impressões, porque às vezes, quando a gente age por impulso, a gente acaba fazendo porcaria. Quem nunca comprou alguma coisa que depois se arrependeu porque agiu por impulso? Não é? Isso tem até um nome e vários estudos, né? É o impulso do comprador. A Amazon, ela criou um sistema que chama-se One Click. One Click. Está tudo lá no seu account, na sua conta, o seu endereço, o seu cartão, os seus dados, não precisa de nada, é um clique e acabou, comprou. Agora espera chegar, vai chegar. Aqui em Jersey demora um pouquinho, porque a gente está numa ilha, a gente sabe como é, mas nos países aí avançados, é no mesmo dia, impressionante, impressionante.
Por quê? Para aproveitar justamente o impulso do comprador. É só um exemplo de coisas que nós podemos errar por causa do nosso impulso, por causa dos nossos desejos, por causa dessa angústia, dessa ânsia que temos dentro de nós. E um clique para comprar alguma coisa pode também ser comparado a um clique para ver alguma coisa, um clique para ouvir alguma coisa, um clique para pecar com alguma coisa. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Tenha atenção a isso. Lucas 21, 34 vai dizer o seguinte para nós: disse Jesus: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Jesus está dizendo, cuidem com aquilo que vocês fazem, porque aquilo que vocês fazem que não é do meu agrado e que prejudica vocês, vai prejudicar o coração de vocês, porque ele vai ficar sobrecarregado. Do quê? De libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, de excessos, de preocupações, de angústias, de ansiedades. E aí, se esse dia que a palavra está dizendo, Jesus está nos ensinando, vier sobre nós inesperadamente, nós podemos perder a nossa salvação. Mesmo aceitando a Jesus, mesmo confiando no Senhor, mesmo crendo nele, se a gente estiver andando em caminhos errados e o Senhor vier de uma forma inesperada, nós podemos nos dar muito mal. Então, guarde o seu coração. Como que a gente faz então para cuidar da nossa mente e do nosso espírito? Guardando a nossa fé, amém? Guardando o nosso coração e, em terceiro lugar, guardando a nossa boca. E eu não vou nem ler aqueles textos todos de Tiago, que Tiago fala da língua, não é? Que um membro tão pequeno coloca uma floresta toda para arder, que a nossa língua é como o leme de um navio, e o leme de um navio é tão pequenininho, mas o navio é tão grande, mas mesmo assim ele consegue, não é, guiar e orientar o navio para onde quer a sua vontade. A língua é assim, a nossa língua é assim. Eu só vou ler um que está lá no capítulo 3, no verso 9 e 11, que é o terceiro aí que está na lista, que ele vai nos dizer o seguinte: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Quem nunca? Quem nunca orou e 5 minutos depois falou mal de alguém? Nós estamos bendizendo a Deus com a nossa boca, e depois de uns minutos nós estamos falando mal e amaldiçoando os homens. Quem nunca falou: Senhor, eu te amo, Senhor, eu nunca te deixarei, Senhor, eu quero estar contigo para o resto da minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, eu te adoro, Senhor, você é tudo na minha vida, você é a coisa mais importante que eu encontrei. E 2 minutos depois brigou com alguém que estava perto de você, com o esposo, com a esposa, com os filhos, perdeu a paciência, soltou uns bitites lá, falou umas besteiras. Aí o que Tiago nos ensina? Meus irmãos, não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Porque da mesma boca não pode proceder bênção ou maldição. É o que o verso seguinte vai nos ensinar. Da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Sai de uma mesma fonte água doce e água salgada? Você abre lá a torneira da sua casa, sai uma água com açúcar e depois sai uma água com sal? Não sai, pois não? Da mesma forma, não pode ser assim. Então, cuide com aquilo que você fala. Cuidado com a sua boca, guarde a sua boca. Provérbios 4, 24 vai nos ensinar: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Desvia de ti a falsidade da boca. Porque não é só falar mal, é falar mentira, é levantar falso testemunho, é acusar o outro de uma coisa que não é verdadeira, é defraudar, é enganar, é falsificar. E afasta de ti a perversidade dos lábios, é propagar maldade, é fazer, sabe, aquela fofoca, aquela bilhardice com a intenção de prejudicar o outro, é plantar falsas informações para que o outro se dê mal.
E o nosso coração, ele muitas vezes, ele é maligno. E se a gente não cuidar, a gente despeja pela nossa boca tudo aquilo que não presta. Amém? Efésios 4, 29 vai nos ensinar o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aqui sim, são palavras feias, são palavrões, são palavras que o brasileiro gosta de falar, que o português também gosta de falar, que o madeirense gosta de falar, que o inglês gosta muito de falar. Tem pessoas que palavrão para eles é verbo, ou é vírgula. Eles falam duas palavras, botam uma vírgula. Não, eles botam um palavrão. Quando chega algum menino novo lá na nossa escolinha, a primeira coisa que a gente precisa falar para eles é o seguinte: olha, aqui a gente não fala palavrão, aqui a gente não usa esse tipo de linguagem. Aqui não tem swear word, não tem F word, aqui, porque eles não chegam lá falando português, né? Eles chegam lá falando inglês. Depois que eles veem que todo mundo fala português, aí eles acabam mudando também para o português. Você trabalha com pessoas que também usam palavras feias como vírgula, como ponto final para as frases, como verbo, não é? Cada 5 palavras, 3 são palavras feias. Tem gente que de cada 5, 6 são palavras feias. Toda frase tem que botar um pi, 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 pi. Igual o filme que é para, né, menor de idade, mas eles querem passar e eles têm que botar os pi. Vídeo de YouTube, para eles não perderem o dinheiro da monetização do vídeo, aí eles cobrem o palavrão que eles falam com aquele pi. Botam umas coisinhas na boca da pessoa assim para a gente não conseguir ler o que ela está falando, né? Ver através da linguagem silenciosa e labial delas. Cuidado, não saia da vossa palavra torpe. Guarde a sua boca. Gente, já viu aquele, pelo menos no Brasil existe, não é? Boca fechada não entra mosquito. Lá na escolinha tem uma coisa que a gente ensina para os meninos, né, Felipe? Quando eles vão cabecear uma bola, que eles precisam cabecear com o olho aberto e com a boca fechada. Olho aberto para enxergar a bola e acertar a cabeça nela e a boca fechada, né? Não vai entrar a bola de futebol na boca porque a bola é muito grande, né? Mas eles podem engolir um mosquitinho ali e aquilo não vai ser muito prazeroso. A gente também, é melhor a gente falar menos e a gente fazer a coisa certa. Meu pai sempre dizia, nós temos 2 ouvidos e uma boca, ouça mais e fale menos. E a Bíblia vai nessa toada também, não é? Então pense antes de falar. Segure os seus impulsos antes de você acabar prejudicando alguém. As suas palavras não são torpes, não devem ser, mas para edificação e para promover esse crescimento e essa maturidade em outros. Amém? Então, no primeiro ponto, nós vimos o que? A respeito da nossa saúde, que importa? Que nós temos que cuidar da mente e do espírito, guardando a fé, guardando o coração e guardando a nossa boca. E o segundo ponto, nós temos que cuidar do nosso corpo. De uma forma bem prática, nós temos que cuidar do nosso corpo. Por isso aquela frase do Mark Twain no início: a única maneira de manter a saúde é comer o que não se quer, beber o que não se gosta e fazer aquilo que preferíamos não fazer. E como é que nós fazemos isso? Olha o que o texto diz. Esse texto aqui que lemos de Provérbios 4 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, para os meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos seus olhos, guarda no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Tem outra tradução que diz saúde para os ossos. Essa que está no telão diz saúde para todo o seu ser. Ou seja, se você guardar aquilo que a palavra está dizendo, para você guardar, se você atentar para os mandamentos do Senhor, inclinar os ouvidos para aquilo que Ele está dizendo, e que são princípios de vida e eternos, você vai ter saúde para o teu corpo. Mas é só isso? Não. A gente também tem que cuidar de uma forma prática, não é mesmo? 2 Coríntios 5:10 vai nos ensinar o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Repare que a gente pode usar o nosso corpo para coisas boas, como para coisas ruins. Você pode usar o seu corpo num trabalho que é produtivo e é bom, que ajuda os outros, mas também em coisas que vão prejudicar os outros. Você pode usar em santidade e santificação, mas também você pode usar em pecado e em impiedade. Então, cuide do seu corpo, atente para a Bíblia e se recuse a fazer as coisas erradas através dele. Não empreste o seu corpo para fazer coisa errada, não empreste o seu corpo para pecar, não empreste o seu corpo para trabalhar para o diabo, não empreste o seu corpo para aquilo
que te afasta de Deus e te leva para o inferno, em vez de te aproximar de Deus e te levar para o céu. E nós também podemos cuidar do nosso corpo através de 3 princípios. O primeiro deles é através da nossa sexualidade. Através da nossa sexualidade. Porque nós precisamos desfrutar da sexualidade e do nosso corpo de uma forma bíblica e saudável. Deus criou o sexo, não foi o diabo que criou. O diabo simplesmente desvirtuou, e com a ajuda de nós, que muitas vezes queremos pecar, aí desvirtuou de uma coisa, de um jeito mesmo bastante sério, não é? E perigoso. Eclesiastes 9:9 diz o seguinte: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. E as mulheres coloquem os homens aí nesse versículo, né? Desfrute a vida com a mulher, para os homens. Desfrute a vida com o homem, para as mulheres. Aqui você ama, todos os dias da vida, sem sentido que Deus deu a você debaixo do sol. Aqui nós vemos o autor de Eclesiastes nos dizendo: você quer desfrutar de uma sexualidade saudável e bíblica? Você casa. O homem casa com a mulher casa com o homem, e aí dentro do casamento vocês se entendem com relação ao sexo, e vocês aproveitem todos os dias. Os casados devem estar pensando: ah, pastor, era bom, né, se fosse todo dia. Talvez no primeiro ano ainda fosse bom, né? Todo dia. Mas depois os aninhos vão passando, a gente sabe que não é todo dia. Agora, se você está todo dia, meus parabéns. Depois eu vou falar com você e pegar uns conselhos, umas dicas. Você me ajuda? Na verdade, o que a gente tem que fazer? A gente vai plantando para colher, não é mesmo? A gente vai plantando para colher, é verdade. Tem homem que quer chegar no final do dia, quer colher qualquer coisa, não plantou nada durante o dia. Como é que faz? Não faz, né? Xuxa no dedo. Depois ainda fica bravo. Mas é dentro do casamento, gente. Entre casais casados. Casado no papel. Casado no papel. Dentro da lei. Aí sim você desfruta da sexualidade. Você aproveita a sua mulher. O homem aí aproveita a mulher aproveita o homem. E façam aí, né, um casamento. Vale a pena e render e ser feliz. Você olha lá para o texto de Cantares, você vai ver que a sexualidade ela está na Bíblia, em todo lugar. E Deus, Ele criou isso, e Ele espera que a gente desfrute. Casamento sem esse tipo de atitude, sem esse tipo de liberdade e de prazer, ele é seco. Ele é um casamento incompleto, na verdade. É tão bonito você ver aí casais casados já há muito tempo, né? Ainda com uma vida sexual bastante ativa e gostando de namorar. Esse dia eu vi um casalzinho aí de 80 e poucos anos. Eu não perguntei quantos eles tinham, né? Mas aparentava isso. De mãozinha dada, passeando na rua aí, coisa bonita. Hoje o que você vê? Você vê a mulher na frente, o homem atrás, o homem na frente, a mulher atrás, os filhos correndo para acompanhar o ritmo. É verdade? Verdade. Sabe uma coisa, eu era adolescente, minha irmã casou. Sempre quando eu não morava com eles, eu já estava fora jogando, estudando, e às vezes eu ia para lá, e quando eu ia visitá-los, uma coisa que eu reparava sempre foi: não tem conexão. Quando estavam juntos, não pareciam que gostavam de estar juntos. Quando saíam para passear, ninguém pegava na mão de ninguém. Sabe aquela coisa? É aquele casal que vai jantar fora e cada um fica no seu telemóvel. É aquele casal que vai jantar fora e você fica reparando eles. Não existe conexão, eles estão na mesma mesa. A única conexão que existe é essa. Estão na mesma mesa. Mas não tem aquela vontade de estar junto, não tem até nem assunto. E eu via isso. Sabe como é que acabou o casamento da minha irmã? Acabou mesmo, acabando. Depois de alguns anos, separou. Porque o que acontece conosco? Nós, através das nossas atitudes, nós somente externamos o que vai dentro. É ou não é? Externamos o que vai dentro. Então, desfrute. Provérbios 5:15 vai dizer o seguinte: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Não olha por cima do muro achando que a relva do vizinho é mais verde. Conhece esse ditado, né? Que às vezes a gente olha por cima do muro, a relva do vizinho é sempre mais verde. Não faça isso, aproveite as águas da sua cisterna.
Marido, você é casado com uma mulher, você aproveita essa mulher. Não fica olhando para as outras. As outras não são suas. Ou elas são delas mesmas, ou elas são de alguém. Por incrível que pareça, tem gente orando para estar com a mulher do outro. Tem gente orando para estar com o marido do outro. Mulher, olha para o teu marido. Não olha para o marido dos outros. As casadas aí, né? As que são solteiras, ora a Deus para você ter o seu, para não ficar ciscando no terreiro do outro. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. E adultério não é só quando o ato acontece, é quando existe a intenção. Jesus falou, se você olhar com intenção pecaminosa no seu coração, você já cometeu adultério. Se o homem olha para uma mulher que está na rua aí, com intenção de fazer coisa que não deve, já adulterou. Pode chegar em casa e pedir perdão para a mulher. Pode chegar em casa e pedir perdão para a mulher. Se a mulher está na rua, olhou para o bonitão lá e pecou, chega em casa, já pede perdão para o marido. Não alimenta isso no coração, porque quanto mais a gente alimenta, maior a probabilidade de você acabar fazendo alguma coisa que não deve. Internet é um campo minado. Cuidado. Cuidado até com os catálogos aí de roupa íntima. Tem gente que fala assim, eu não vejo pornografia, mas vê catálogo de roupa íntima. Não, pastor, estava só escolhendo umas lingerie para dar para minha mulher no dia dos namorados. Você estava escolhendo lingerie para dar para sua mulher no dia do namorado, ou você estava vendo as modelos que estavam dentro da lingerie? Eu não é. Sabe o que eu faço nessas horas? Eu dou o dinheiro. Toma esse dinheiro, vai comprar uma lingerie. Ela escolhe o modelo que ela quer, do tamanho que ela quer, porque se você errar o tamanho, meu amigo, a intenção era uma maravilha, mas você deu um número a mais, e ela não vai receber aquela lingerie bem, ela vai achar que você chamou ela de gorda. Aí complica bastante, né? O tiro sai pela culatra. Agora, se você quer mesmo, talvez vai na loja, pede lá uma ajuda para assistente, deixa o serviço na mão dela, você só faz assim e paga. E você não corre o risco de pecar, né? E não vamos entrar nem na pornografia, né? Naqueles cliques malditos. O seu computador te denuncia, não esqueça disso não. Fica tudo lá gravado. Até depois as propagandas que você recebe lá quando você está lendo a Bíblia, no site da Bíblia, aparece uma propagandinha aqui do lado, de uma coisa que você já viu que não deveria ter visto. 1 Coríntios 6,18 diz assim, fugir da fornicação. O que é fornicação? Sexo fora do casamento. Sexo fora do casamento. Tem uma tradução desse mesmo texto que diz, fugir da imoralidade sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Nós somos templo do Espírito Santo, não se esqueça disso. Se existe imoralidade sexual na nossa vida, existe pecado contra o templo do Espírito Santo, e isso é muito perigoso. Tito 2,12 vai nos dizer o seguinte, que a palavra do Senhor nos ensina a renunciar, ou melhor, a graça, é o texto que eu preguei, né, na quinta-feira, a graça do Senhor nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era. Eu acho esse texto tremendo, por quê? Porque esse texto joga no lixo a nossa fraqueza. Porque através da graça de Deus, eu posso aprender, é um comportamento aprendido. Você aprendeu a falar, você aprendeu a andar, você aprendeu a ler. Os que falam inglês aprenderam a falar inglês. Você aprendeu a sua profissão. A graça de Deus também te ensina e te dá condição de aprender a renunciar à imoralidade, à fornicação, o adultério, o pecado, a pornografia. Esse olho grande aí para cima da mulher e do marido do outro. E te ensina o quê? A renunciar às paixões mundanas. Nós também podemos cuidar do nosso corpo da seguinte maneira, vivendo uma vida livre de vícios, é o segundo ponto. Vivendo livre dos vícios. 1 Coríntios 9, 27, vai dizer o seguinte, eu esmurro o meu corpo, eu faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo venha a ser
não venha a ser reprovado. O que Paulo fazia? Ele dava um jeito de não pecar, ele dava um jeito de não ter vício, ele dava um jeito esmurrando o próprio corpo. Ele se comprometeu. Esse corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso usá-lo para fazer coisa errada. Se tiver que me acorrentar em casa, eu me acorrento em casa. Se eu tiver que me algemar no pé da cama, eu me algemo no pé da cama. Se eu sei que está ali o perigo, eu vou para lá. Se eu sei que o perigo é lá, eu vou para lá. Eu fujo da aparência do mal. 2 Pedro 2,19 vai nos ensinar o seguinte: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que te domina? É o vício? É o vício no tabaco? Você é escravo dele. Drogas? Você é escravo dele. Bebida? Você é escravo dele. Pornografia? Você é escravo dele. Jogo? Apostas? Você é escravo dele. O que te domina? É aquilo que te escraviza. Se o Espírito do Senhor tem te dominado, você é escravo do Senhor, maravilha. Você sabe que você está no bom caminho. Lucas 21:34. Não tem esse texto aí? Lucas 21:34. Deixa eu abrir rapidinho aqui. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com o quê? Consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações do mundo. Está vendo? Vícios. Guarde o seu coração para que você fique livre de vícios. Cuide do seu corpo para que você tenha uma sexualidade saudável e bíblica e para que você viva sem vícios. Até mesmo comer demais é vício. Até mesmo ver TV demais é vício. Até mesmo falar mal dos outros é vício. Sabe aquela pessoa, eu não consegui me controlar. Come as unhas todas da mão, mas se controla no nome de Jesus. Bota uma fita tape na boca. Eu tive lá nos Estados Unidos, na casa de oração, lá no em Kansas City, e os internos que estão estudando para o ministério, eles fazem propósito de palavras. Eles botam uma fita aqui na boca, uma plaquinha no peito dizendo: por favor, não fale comigo, estou em jejum de palavras. E eles ficam uma semana sem falar com ninguém. Olha que maravilha. Não é uma maravilha? Difícil a gente conseguir fazer isso, né? A gente pode fazer isso também de uma forma que a gente consiga controlar os nossos vícios, os nossos impulsos. A gente é mais forte do que a gente pensa que é. E com o Senhor, com certeza, somos mais fortes. Com certeza. Ore, coloque diante dele e fuja da aparência do mal. Está ali o meu problema? É para lá que eu vou. Está ali a pessoa que me ajuda a pecar? É para lá que eu vou. Muita gente peca e erra por causa das companhias e das amizades. E o último ponto desse, segundo ponto, cuide do seu corpo e preste atenção no seu trabalho e no seu descanso. Olha essa frase: você trabalha para viver e não para morrer. Será que quando a gente está trabalhando demais e a gente lembrar dessa frase não vai nos ajudar? A gente trabalha para viver, a gente trabalha para ter dinheiro, não é? E para se realizar de alguma forma, porque o trabalho dignifica o homem e a mulher, não é? Mas a gente não trabalha para morrer. Só que tem gente que se mata de trabalhar. É part-time em cima de part-time, e aí não tem saúde e vai acabar morrendo antes da hora. E você acha que você está fazendo bem para o seu corpo? Você não está. E nem você está cumprindo aquilo que Deus quer que você cumpra, porque Ele quer que você viva uma vida longa para Ele te usar há muito tempo nessa terra. Se Ele não quiser isso, Ele mesmo vai dar um jeito de você partir lá para o andar de cima mais rápido. Da mesma forma que Ele fez com muitos aí, não é? Mas então, tenha essa percepção, você trabalha para viver e não para morrer. Mateus 10:10 vai nos ensinar o seguinte: o trabalhador é digno do seu sustento. Não ande preocupado, vai e faz o teu trabalho, porque você vai ser depois recompensado. Isso nos ensina a trabalhar com prazer. Eu sei que eu recebo porque eu me esforço e eu trabalho. Eu sei que é meu direito. Eu não estou chulhando ninguém, eu não estou roubando ninguém, eu não estou passando ninguém para trás. Eu vou e faço o meu trabalho e eu sou digno disso. Então eu faço com prazer,
porque eu sei que eu estou prestando um serviço e que eu serei recompensado. Êxodo 29 vai também nos dizer: trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Então, você tem que trabalhar 6 dias, trabalhe com prazer, faça bem feito. Porque tem gente que chega na quinta-feira, a quinta parece que já está engatando no sábado. Sabe aquela coisa? A sexta estou cumprindo tabela. Porque sábado eu estou de boa. Ou aqueles que trabalham no sábado, o domingo estão de boa, o domingo é cumprir tabela. Tipo jogador de futebol. O sábado, sabe o que era? Banhos e massagem e futevôlei. Banhos e massagem e futevôlei. Ou seja, a gente ia para cumprir tabela lá. A gente jogava um futevôlei, depois ia lá para a banheira, depois vinha um massagista e fazia umas massagens na gente. Era um dia maravilhoso, não fazia nada. Né, Felipe? Aí chegava no domingo, aí o pau quebrava, que tinha que jogar e ganhar. E tem gente que leva a semana toda esperando para o domingo. E tem gente que odeia a segunda-feira. Gente, para com isso. Nós temos que trabalhar com prazer. É para trabalhar, vai trabalhar. Mas também temos que descansar. Amém? Porque temos que respeitar o dia do descanso. É bíblico. Marcos 2:27 vai falar: então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem. Naquele tempo, o sábado era o dia sagrado, o dia do Senhor. Hoje nós consideramos o domingo, não é? Mas não interessa o dia, na verdade. É um dia na semana você precisa folgar e descansar. Ah, pastor, é que você não conhece a minha vida, você não sabe as contas que eu tenho. Eu também tenho, gente. Todo mundo tem. Quem não tem conta? Se você não mora de aluguel e tem casa própria, você também tem conta para pagar, não interessa. Tem a letra do banco, tem o aluguel, tem comida, tem água, tem luz, tem telefone. Hoje em dia tem mais telefones, né? Quem tem filho crescendo aí também tem mais telefone. Que agora tem a Kiara, agora também tem que botar dinheiro no telefone da Kiara. Daqui a pouco eu despacho ela para trabalhar também em algum lugar aí. Daí vamos falar que eu estou explorando menor, não pode. Tem que continuar sustentando ela. Não é? E a gente ainda consegue botar mais coisa. A Netflix, aí vai mais dinheiro. É o plano da internet que é melhor, mais dinheiro. É um carrinho que é um pouquinho melhor, mais dinheiro. Aí o carro quebra, mais dinheiro. Não é? Mas a gente precisa descansar. Porque se a gente não descansar, a gente vai acabar endoidando. Mente sã, corpo são, lembra que pregamos sobre isso? A mente vai e o corpo vai também. Descansa, descansa, descansa. A pandemia tem dificultado bastante a nossa vida, não é? Mas a gente tem que entender, dias melhores virão e a gente precisa descansar. Êxodo 31:15 diz o seguinte: em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é sábado, o dia do descanso consagrado ao Senhor. Por favor, não pegue part-time no seu dia de descanso. Descanse. Durma até mais tarde. Faz um pequeno almoço daquele, maravilha. Assiste lá o seu programa favorito. Passeia com a sua família. Aproveita, tenta colocar o seu dia de descanso. Eu sei que para muitos não é possível, mas num dia que a família esteja junto, né? Ou se você já passa tempo com a família e você quer descansar deles também, faz o seu dia de descanso num dia que a família não está junto, porque você precisa descansar. Lá em casa nós temos uma regra dos 5 minutos. Quando alguém está precisando de 5 minutos, a pessoa fala assim, 5 minutos. Aí você respeita, você pelo menos dá ali uns 5 minutos para a pessoa, né? E depois você conversa. Às vezes a gente precisa tirar um tempo sozinho. Todos nós. Respeite esse tempo, respeite esse dia. Amém? Eu gostaria de finalizar com algumas coisas bem práticas. Talvez mais práticas que essa. Deixa eu ligar aqui. Exercite-se. Para nós concluirmos. Exercite-se. Vai dar uma caminhada, vai dar uma corrida, vai para o ginásio, vai jogar tênis, vai jogar ping-pong. Nós somos bons nisso, né, Paulo? Nós estamos no sábado de manhã lá na escolinha, vai lá correr com a gente lá. Exercite-se, não fique parado. Alimente-se de uma forma moderada. De uma forma moderada. Isabela comprou um potinho de milkshake ontem. Não deu nem pro cheiro. Quando as meninas descobriram aquilo, eu descobri primeiro. Não conta para ninguém, não. Já foi logo. Por quê? Faltou moderação. Faltou moderação. E aquilo é doce. Pensa. Doce, mas doce. O açúcar chegou.
dê um pulo lá dentro do corpo. Alimente-se com moderação. E durma bem. Durma bem. Chega para dormir, dorme, não fica pensando nos problemas. Não vai ver nada na hora de dormir. Desliga o telefone na hora de dormir. Essa luz do telemóvel é terrível, ela atrapalha o nosso sono. Se você aí tem uns dinheirinhos aí para você gastar, compra aquelas bands que controlam o seu sono para você ver quão mal você tem dormido. Eu fiz isso e eu me espantei com a qualidade do meu sono, que estava um lixo. Ah, mas eu durmo. Não, você deita. Dormir é outra coisa, descansar durante o sono. Porque tem vezes que você deita, dorme e você acorda pior, não é? Pior. Você queria mais 10 minutinhos ali, ou 20, ou uma manhã toda. E beba água, gente. Cristiano Ronaldo, água. Beba água. O corpo precisa de água. A gente consegue fazer jejum de comida por semanas, várias. Mas de água, 3 dias. Passou disso, o nosso corpo começa a falhar. Os nossos órgãos começam a dizer, nós estamos morrendo. Então beba água. Começa o dia com água, no meio do dia água, final do dia água. Esteja sempre hidratado, ok? Exercite-se, alimente-se com moderação. Não encha a barriga, não exagera. E durma bem, descanse, não fica preocupado, entrega na mão do Senhor e dorme. E se você tiver, por acaso, que tirar uma soneca durante o dia, por que não? É sempre? Não. É eventualmente, não é? Já é comprovado que isso pode ajudar e dar um boost aí na produtividade às vezes. Também não é para dormir a tarde toda, né? 15 minutinhos estourando e aí você liga de novo e sai em frente, vai fazer a vida. E beba água. Amém? Vamos ficar de pé?